Majorantes de um conjunto de números reais. Seja A um subconjunto de R, o conjunto A é majorado se existe um número real M, tal que, qualquer que seja o A pertencente ao conjunto A é menor ou igual a M. M diz-se majorante do conjunto A. Por exemplo, conjunto A. Eu olho para o conjunto A e vemos que 30 é um majorante do conjunto A, porque 30 é superior ou igual a qualquer elemento do conjunto A, assim como todos os elementos superiores a 30. Por exemplo, 30,5, 31, 45, raiz de 1000, etc., são também majorantes do conjunto A, porque todos estes elementos são superiores a qualquer elemento do conjunto A. Portanto, nós dizemos que o conjunto dos majorantes, neste caso, vai de 30 fechado até mais infinito, porque qualquer elemento deste intervalo é superior ou igual a qualquer elemento do conjunto A. Minorantes. Seja A um subconjunto de R, o conjunto A é minorado se existe um número real M, tal que, qualquer que seja o A pertencente a A, M é menor do que A, menor ou igual a A. M diz-se minorante do conjunto A, portanto, neste caso, 10 é um dos minorantes do conjunto A e todos os números inferiores a 10. Porquê? Porque 10 e todos os números inferiores a 10 são inferiores ou iguais a qualquer elemento do conjunto A. Portanto, 10 é um minorante, 9,9, menos 5, menos raiz de 1000, etc. são também minorantes e o conjunto dos minorantes vai desde menos infinito a 10. Exercício. Considera os conjuntos A, B, C, D, E e F. Para cada um deles, indica se existirem o conjunto dos majorantes e dos minorantes. No primeiro caso, o conjunto A é minorado e majorado, portanto, existe o conjunto dos majorantes e dos minorantes. Portanto, o conjunto dos minorantes vai de menos infinito a 2, fechado. Portanto, menos infinito é sempre aberto, porque menos e mais, porque não são considerados números reais. Portanto, menos infinito a 2, fechado. O dos majorantes de 10 fechado a mais infinito aberto. Aqui no B, portanto, é exatamente a mesma coisa. Reparem que eu pus de propósito, não interessa ter aqui intervalo fechado e aqui intervalo aberto. Portanto, este o B e o A são ambos majorados e minorados. Portanto, o conjunto dos majorantes e dos minorantes acaba por ser o mesmo, porque os limites são iguais, tá? Os extremos são iguais. Neste caso, C, o conjunto não é minorado, portanto não existe conjunto dos minorantes, mas existe conjunto dos majorantes, portanto vai ser de raiz de 10 fechado a mais infinito. Aqui não é majorado, portanto não existe conjunto de majorantes, mas existe conjunto de minorantes, de menos infinito a 2. Aqui o conjunto não é minorado, portanto não existe conjunto dos minorantes, mas existe conjunto dos majorantes, que vai de 5 a mais infinito, por qualquer elemento do conjunto 5 a mais infinito é superior ou igual a qualquer elemento do conjunto E. Por último, o conjunto dos minorantes será de menos infinito a menos 1, fechado, e a dos majorantes de 3 fechado a mais infinito a aberto. Conjuntos limitados. Ora, acabamos de ver, portanto, os conjuntos são os mesmos. Quando é que um conjunto é limitado? Se for minorado e majorado. É muito simples. Quando os extremos são números reais, o conjunto é sempre limitado. Quando um dos extremos ou os dois não são números reais, o conjunto não é limitado. Portanto, aqui o conjuntos limitados é o A, o B e o F. Todos os outros são ilimitados ou não são limitados. Máximo e mínimo. Portanto, o número real diz-se máximo de A, portanto aqui é de A, se é majorante de A e pertence a A. E mínimo de A, se é um minorante de A e pertence a A. Portanto, aqui neste caso, o máximo é 10. Porquê? Porque 10 é o menor, se quiserem, dos majorantes e pertence ao conjunto A. O mínimo é 2, porque 2 é o maior dos minorantes e 2 pertence ao conjunto A. Portanto, existe máximo e mínimo. Neste caso aqui, não existe nem máximo nem mínimo, porque apesar do 10 ser majorante e do 2 ser minorante, não pertencem ao conjunto B. Portanto, não existem. Aqui não existe mínimo, mas existe máximo, porque o 10 é o menor dos majorantes e pertence ao conjunto C. Neste caso não existe máximo, mas existe mínimo, que é 2, porque 2 é minorante e pertence ao conjunto D. Aqui não existe mínimo, mas existe máximo, portanto, que é o 5.
Neste caso, não existe nem mínimo nem máximo, porque apesar do menos 1 ser minorante, não pertence ao intervalo, certo? Não pertence ao intervalo, não pertence ao conjunto, porque o intervalo está aberto. Do mesmo modo para o 3. O 3 é majorante, mas como não pertence ao conjunto, porque temos o intervalo aberto, não é máximo. O máximo e o mínimo de um conjunto A, quando existem, são únicos. O máximo de A, quando existe, é o menor dos majorantes. O mínimo de A, quando existe, é o maior dos minorantes. Ora, ínfimo. O ínfimo é o maior dos minorantes e o supremo é o menor dos majorantes. Portanto, não interessa que o minorante pertença ou não ao conjunto. Reparem aqui o 2 pertence ao conjunto A, aqui o 2 não pertence ao conjunto B e, no entanto, os ínfimos em ambos os casos é o mesmo, é 2, está bem? Portanto, aqui o ínfimo 2, ínfimo 2 e aqui ínfimo 2, porque o ínfimo é o maior dos minorantes. Aqui o supremo vai ser 10, supremo vai ser 10 e aqui não tem supremo, está bem? Porque o conjunto não é majorado. Exercício, vou fazer convosco este. Portanto, fica conjuntos minorantes. Não tem, portanto, não existe, porque o conjunto não é minorado. Conjuntos majorantes de 30 a mais infinito. Ínfimo não existe, está bem? Supremo 30, mínimo não existe, máximo 30, máximo é o menor dos majorantes e como 30 pertence ao conjunto A, portanto existe máximo, quando existe é único. Neste caso aqui, conjuntos minorantes vai de menos infinito a menos 1, conjuntos majorantes de 3 a mais infinito, portanto 3, porque 3 é superior ou igual a qualquer elemento do conjunto B, portanto é majorante. Ínfimo é menos 1, supremo é o 3, mínimo não existe, porque 1 é minorante, mas o 1 é minorante, menos 1 é minorante, mas o menos 1 não pertence ao conjunto B, portanto não é mínimo, e máximo também não existe. Neste caso aqui, portanto, conjunto dos minorantes de menos infinito a 4, majorantes de 25, desculpem, a mais infinito, o ínfimo é 4, o supremo é 25, o mínimo é 4 e o máximo é 25. Aqui, ora, conjuntos minorantes vai de menos infinito até 1, dos majorantes não existe, o conjunto não é majorado, o ínfimo é o 1, o supremo não existe, o mínimo é o 1 e o máximo não existe.